cada notícia que passa e a cada tempo que passa, parece que as coisas vão piorando do ponto de vista ambiental, né? Aliás, os aspectos das crises que a gente vem enfrentando são todos muito parecidos no sentido da gente apresentar essa dificuldade em aprender, cuidar das coisas, né? Diante das nossas vulnerabilidades, a gente costumava guerrilhar e em vez da gente amar uns aos outros ou cuidar um pouco de si, a gente se afastou muito disso. E dessa vez tudo tá vindo muito à tona para que a gente perceba de alguma forma esses aspectos relatados aqui agora. É tempo da gente aprender de novo, da gente começar de novo com um espírito de aprendiz, como quem reconhece que não pode continuar teimando com a mesma coisa, com a mesma estratégia, e precisa adquirir a humildade de fazer diferente pela primeira vez. Porque não é tempo da gente tentar fazer da mesma forma. É tempo sim da gente usar o fogo para talvez transmutar a essas nossas dificuldades, essa nossa negatividade. Através do fogo a gente acaba vendo o potencial, né? Tanto de destruição quanto de mudança de paradigma. E a mudança do paradigma precisa ser para o cuidado, para o autocuidado, para o cuidado com o planeta, com cuidado com o próximo. O compromisso com o amor. A gente mal se recuperou de uma tragédia devido ao excesso de chuva. Agora a gente lida com a tragédia pelo excesso de fogo. Então não importa muito a polaridade das coisas se a gente continua fazendo os extremos avançarem. E os extremos dizem sobre recordes nunca estabelecidos por essa busca sempre do extremo, de se pôr ao extremo. Será que não é hora da gente buscar a moderação, talvez o caminho do meio? Os extremos eles são bons para ter como referência talvez de um lugar ideológico, mas que não é bom de estar. O bom mesmo é você caminhar na média, né? Em alguns momentos esporádicos. A média que eu me refiro é de nunca adotar os extremos para nada. Até isso que eu tô falando aqui agora pode ser extremista. Essa é a filosofia que a gente tem que carregar na nossa vida. De pensar antes sobre as coisas, pensar antes de julgar. É uma carta que tem muito boa nesse oráculo. Pensar antes de julgar, porque é fácil no julgamento, a gente relativiza tudo, tudo é bom, tudo é ruim, mas nada é bom e nada é ruim de verdade. Tudo depende da dose. Até o fogo, ele é recomendado como uma técnica para abrir áreas de forma controlada e manejar os ciclos da natureza, mas da forma que ele vem sendo utilizado, com certeza é absurda. O que mais a gente tem perseguido que representa isso na nossa vida? Eu convido vocês então a se olharem com mais cuidado, a procurarem formas diversas sobre aquilo que você entende que é um autocuidado. Que você encontre ou saiba perceber aquilo que te dá prazer e que te faz sonhar como criança, que te faz ser feliz, ser leve como uma criança, com a sua inocência podendo estar habitando num lugar seguro. Você precisa procurar formas para se sentir assim e desfazer de tudo aquilo que representa uma ameaça a esse estado de espírito. Você vai fazer isso de uma vez? Provavelmente não. Isso é um cultivo diário. E deve ser assim, porque isso também é um cuidado com a sua vida. Você não pode meter o louco e fazer isso assim.
Eu descobri recentemente que me amar, por exemplo, era não fugir dos meus problemas. Porque a falta de comprometimento em resolver alguns problemas sérios, algumas circunstâncias da minha vida, estava se repetindo há um bom tempo, então não podia mais negligenciar. A negligência, a falta de cuidado, de percepção, de atenção, de presença, de dedicação, de vislumbre, é parte disso que a gente precisa aprender a acolher. Porque a gente está sempre renovando o nosso aprendizado, a nossa visão, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, percebendo alguma coisa, levando para a consciência e mudando essa consciência. A gente precisa ser flexível e acolhedor com isso. Essas foram as 3 cartas tiradas para esse período do dia 9 de setembro para cá. Uma fala de se jogar na chuva, a outra fala de um castelo pegando fogo. E ambas as situações terminam com o amor próprio. E isso me remete também a esses 2 extremos que a gente passou esse ano, né? Um em que a gente teve que reaprender a ser vulnerável, né? O Rio Grande do Sul tinha passado por uma catástrofe em setembro e depois agora em maio. E foi um desafio para esse estado tão comprometido com a causa ambiental ter que reaprender a fazer isso andar, né? E agora, esse momento em que a gente vê tudo pegando fogo. Mas, por exemplo, eu pessoalmente estou numa fase da minha vida muito boa. E eu senti um pouco de represália pelo fato de eu não estar nesse momento aqui com as pessoas. Tá havendo muita transmutação dentro de mim também. Inclusive, não me conectar tanto com os problemas ambientais a ponto de ficar mal e desmotivada como eu fiquei durante todo esse período por causa da enchente que eu tava aqui, né? Estava presente no espaço onde aconteceu, isso foi muito doloroso para mim. E compreender que isso é tempo de cura e não de guerra, que eu não devo ficar me culpando, cobrando pessoas, mas entendendo o que precisa ser entendido, né? Que essa culpa coletiva, né? Essa dor coletiva é uma falta coletiva de amor próprio. O problema geral da nação é a falta de amor próprio. Amor próprio. Porque se o Brasil tivesse um pouquinho mais de decência, de amor próprio, de reconhecimento da própria riqueza, não trataria dessa forma o meio ambiente, as políticas ambientais. Não faria com que a sucessivos anos a agricultura pudesse enfraquecer as políticas ambientais. A falta de acolhimento de um setor com o outro, o entendimento, por exemplo, de que para você produzir, você precisa cuidar da terra, é falta de amor próprio. A falta de amor nosso, de pertencimento com o nosso meio ambiente, para a gente engolir goela abaixo tudo isso que eles fazem e as autoridades não se manifestarem. Eu, você, que ainda nos submetemos a jornadas de trabalho, a uma vida desigual, injusta, sabe? A gente que se sacrifica para estar dentro dessa roda aqui, ó, que vai dar ruim pra gente mesmo. No início do ano estava isolado num lugar à chuva, né? Agora, todo mundo é afetado pelo mesmo motivo. Então, são ensinamentos profundos que hoje a gente está vivenciando, essa semana a gente está vivenciando e foi muito difícil, porque amar, cultivar o amor, o autocuidado não é óbvio, ele é subjetivo, ele não é prático, ele é intuitivo. Tudo isso são aspectos nossos que estão sendo esmagados por essa vida materialista. Fica a reflexão.